A mensagem de hoje tem um tema, a mão de Deus. A gente vai explicar que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e eu quero partilhar com vocês. A mão de Deus pode fazer, E a gente vai ver que a mão de Deus é um símbolo do seu poder, da sua manifestação, quando fala a mão de Deus agindo em nosso favor. E eu gostaria nesse momento ler um texto. Tem uma música muito das antigas que no final a gente vai cantar baseado no tema desta mensagem. No capítulo número 14 de Mateus, do Evangelho de Mateus, a gente vai ver uma história, quando tem a morte de João Batista e Jesus Cristo, ele retirou-se dali para um barco e foi para um lugar deserto. E ali tem a primeira multiplicação de pães, no capítulo 14, versículo 13 e diante. Mas eu queria focar na experiência de Cristo, quando ele anda por cima do mar, a partir do verso 22. E eu queria focar, nesse texto, o que aconteceu na vida de Pedro, Pedro que ele, de alguma forma, vacilou. E às vezes acontece também conosco, a gente vacila. E a gente que confiava tanto começa a duvidar. Você sabia que acontece isso na vida da gente? Às vezes você está tão confiante, Está parecendo mais Abraão, sobe a montanha, faz tudo na obra, e de repente, às vezes se comporta como Elias, fica dentro da caverna, ou como Tomé, fica sem fé. Mas Deus, Ele quer estender a mão também na sua vida, sobretudo nesse momento da dúvida, da crise da fé. Às vezes nós estamos em crise, a fé está em crise. E não pense que esse assunto é estranho na Bíblia, porque os apóstolos de Cristo andavam com Ele, tinham segredo com Ele, eles às vezes tinham crise também. Jesus ressuscitou um deles e disse assim: eu não acredito não que Ele ressuscitou não, só se eu ver, E ele não teve fé. Então essa questão, não fique admirado se você está passando por esse período. Eu quero lembrar para você que hoje, nesta noite, a mão de Deus está estendida para você. E você não vai ficar lá no fundo, ou vai submergir, ou vai afundar. Deus não vai deixar você afundar. A mensagem de hoje fala sobre mão de Deus, a mão estendida de Deus em nosso favor. O que seria se o Senhor não estivesse com a mão estendida nesse ministério? O que seria da minha vida, pense na sua, se Deus não estendesse a mão dele diariamente em nosso favor? Capítulo de número 14, a partir do verso 22, tem essa narrativa. Mas eu gostaria que os irmãos focassem a partir do versículo de número 25, 14 e 25, que diz assim: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. A igreja pode ler o 29? Observe, voltando um pouco para o versículo 29, Jesus disse: venha. Ele perguntou se era Jesus mesmo. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E foi até quem? Até Jesus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. Verso 31, toda a igreja. E prontamente, verso anterior, verso 31 ainda, varão. E prontamente, quando Jesus viu Pedro naquela situação, estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou. Agora o verso 32, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Pai querido, quero te agradecer nesta noite,
mais um domingo em nossas vidas, ó Pai. E desde manhã, no domingo pela manhã, hoje pela manhã, na escola dominical, o Senhor, Deus, tem sustentado com a Tua poderosa mão, ó Pai. É a Tua mão que tem sustentado a nossa igreja, ó Pai. Pela manhã ouvimos a mensagem, a igreja dos Teus sonhos, a igreja do sonho de Deus. E, ó Deus, essa igreja é uma igreja sustentada pelo Senhor. Essa igreja ora, essa igreja é unida, essa igreja tem testemunho, essa igreja é solidária. Aprendemos muito pela manhã, Deus. Como é bom, Deus, nós vivermos o Teu sonho, ó Pai. E ser igreja é ser obediente às Tuas ordens, ao Teu mandado, ó Pai. Obrigado porque nesta noite estamos com esse tema, a Tua mão, ó Pai. E o que seria, ó Deus, se a Tua mão não tivesse estendida para esse planeta, ó Deus? O que seria, ó Deus, desse mundo sem a Tua mão sustentando, colocando limite aos oceanos, ó Pai? O Senhor tem dado ar para respirarmos, ó Deus. O Senhor tem sustentado a cada um de nós com mão poderosa, ó Deus. A Tua mão é poderosa, a Tua mão é forte, ó Pai. E foi essa mão que livrou o Israel antigo de Faraó. O Senhor livrou com mão forte. A Tua mão, ó Deus, é grande, é poderosa. E a Tua mão está estendida nesta noite aqui, ó Pai. É uma mão, ó Deus, que resgata. É uma mão, ó Deus, que tira do lodo, que tira, Pai, daquela situação do fundo do poço. O Senhor estende a mão. O que seria do apóstolo Pedro? Jamais haveria uma carta, um evangelho. Jamais ele escreveria uma carta ou duas, se não fosse a Tua mão, ó Pai. Ele ficaria ali mesmo quando ele negou. Mas a Tua mão também, ó Deus, traz de volta. A Tua mão, ó Deus, dá oportunidade. A Tua mão, ó Deus, traz reconciliação. A Tua mão estendida é perdão, é graça, é misericórdia. Por isso que eu quero te pedir nesta noite, estende a Tua mão sobre esta igreja, ó Pai. Estende a Tua mão sobre cada família que está aqui, ó Pai, que veio esperando uma resposta e já não tem solução. Estão até gritando porque estão afundando, perderam a fé. Então o vento está forte, o medo é grande, o vento está contrário. E essa família, essa pessoa veio aqui hoje à noite dizendo: eu não sei como é que vai ser, meu Deus, eu não sei o que é que vai acontecer, mas o Senhor tem uma mão grande, ó Pai. Quando o Senhor disse a Moisés que daria carne e alimento ao povo no deserto, muitas famílias, ah Deus, tantas e tantas pessoas, o Moisés disse: Senhor, onde é que o Senhor vai encontrar carne para alimentar esse povo? De onde o Senhor vai trazer, ó Deus, comida? O Senhor vai secar o mar? O Senhor vai tirar todas as aves do céu para alimentar quase 2 milhões de pessoas, comendo pela manhã, comendo à tarde, comendo à noite? E o Senhor repreendeu o seu servo Moisés e disse: Moisés, a minha mão agora está curta, o meu braço está curto, o meu braço estendido, eu faço o que quero. Eu faço o que eu determino. Eu crio o céu, eu crio o universo, eu crio o grande abismo, eu criei o homem com as minhas mãos. Eu sou o Deus criador de todas as coisas, e a minha mão está estendida. Senão essa terra, esse mundo já teria sucumbido, já teria perecido, se não fosse a minha mão na tua vida e na vida deste planeta, na vida desta terra. Obrigado, ó Deus, porque a tua mão alimenta o pássaro, sustenta o lírio do campo, ó Pai. É o Teu poder, é a Tua graça, é a Tua misericórdia. A Tua mão nos trouxe até aqui nesta noite, ó Pai. O Teu poder, mão simbolizando, ó Pai, a Tua ação sobre nossas vidas, ó Pai. Toda a glória seja dada ao Teu nome. Nos ajuda a aprender, ó Deus, e a crescer com essa experiência dos discípulos, ó Pai, de todos os discípulos, do medo quando a tempestade engrossa, o medo quando o vento está agitado, o medo da escuridão. Nós não percebemos muitas vezes nem mais a Tua presença, achamos até que é um fantasma, que o Senhor não está mais presente, que o Senhor sumiu, mas o Senhor vai aparecer para a glória do Teu nome, meu Pai. E assim, ó Deus, o barco, ó Deus, ele vai seguir bonança. Tu és o Deus da bonança. Obrigado por esta noite, que a Tua mão continue estendida, mão grande, mão de Deus, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. A primeira multiplicação aconteceu e Jesus Cristo levantou as mãos e abençoou o pão.
E sabe de uma coisa, irmãos? Quando Deus abençoa o nosso pão, abençoa a nossa água, nada vai faltar na nossa vida. E aqui a gente viu essa experiência que deixaram os discípulos aturdidos. Como é que é isso? Como foi que ele fez isso? Apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentar uma multidão. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. E eu fiquei pensando nessa mão de Deus em nossas vidas, a boa mão de Deus, não é que faz todas as coisas, a mão de Deus que é criadora, a mão de Deus que nos está encolhida, não é? A mão de Deus. Deus, ele está presente, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Os irmãos lembram desse versículo? E não está encolhido para que não, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós estamos saindo, nós parece que não queremos mais estar na mão de Deus, mas quando nós estamos na mão de Deus, tudo dá certo, quando estamos em obediência, quando estamos na mão de Deus. E aqui, meus queridos irmãos, nessa passagem, especificamente, está nos 3 evangelhos, aliás, nos 4 evangelhos, essa passagem, Jesus andando sobre as águas, foi registrado pelos evangelistas, conta uma história fantástica do poder e da grandeza de Deus, da presença de Deus na vida dos seus discípulos, no seu ministério terreno, quantas coisas Deus realizou. Lá no Evangelho de João, no último capítulo, diz que se tudo o que Deus fez fosse escrito, nem um livro do mundo todo daria. Você sabe que Deus fez muito mais do que está escrito aqui. Mas o que está escrito é suficiente para a gente crer que a mão de Deus amanhã, na segunda-feira, vai continuar estendida, ajudando a minha vida e ajudando a sua vida também. E aqui, meus irmãos, o texto diz que Jesus deu uma ordem. Quando Jesus deu uma ordem, a gente tem que obedecer. Nessa experiência do apóstolo Pedro, mais especificamente de Pedro, porque Pedro teve a experiência de quase viu a morte, vamos dizer assim, ele temeu, ele gritou, mas Jesus tinha dado uma ordem, depois que os discípulos comeram, e aquela multidão, e a Bíblia diz quase 5.000 homens, aqui, irmão, só contava homens, se tinha 5.000 homens, com certeza as mulheres estavam por ali presentes, e se cada mulher daquela tivesse um menino, já tinha 15.000 pessoas. 15.000 pessoas, e eu creio que tinha muito mais criança naquela época. E ali, Deus alimentou. Pode a família ser do tamanho que for, o meu Deus é maior. Deus pode fazer um milagre e sustentar a minha vida e a sua vida também. Mas só que para os discípulos aquilo foi assustador. Aquilo ali que aconteceu, eles não compreendiam o agir de Deus. Irmãos, quantas situações está acontecendo nesse momento na sua vida e você não entende o que Deus vai fazer. O que é que Deus vai fazer? Eu já tenho orado tanto, eu já tenho pedido tanto, eu tenho clamado ao Senhor, mas parece que as coisas pioram, parece que as coisas, o céu está de bronze e Deus não está mais me atendendo. Eu quero dizer aos irmãos que continue orando. A gente viu hoje que Deus sonha com uma igreja, nós somos igreja, uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que busca. Não pare de orar, porque se Deus ele está agindo, ele vai se levantar e já está de pé e vai dar vitória a mim e a você também. Ele deu uma ordem, no versículo 22, fala justamente sobre isso, em Mateus capítulo 14, versículo 22, logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para um outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Que multidão? A multidão que havia sido saciada, aquela multidão que teve uma experiência do poder de Deus. Irmãos, quantas pessoas tiveram experiência no poder de Deus nessa área, na área da manutenção, na área do alimento, o Deus que nos sustenta? A gente tem visto isso. No capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25 e diante, Jesus fala que tem cuidado com o passarinho, tem cuidado com os lírios do campo, mas a gente não deve andar preocupado com o que é a vez de comer, de beber ou de vestir, que Deus é providência. Você sabia que Ele é Jeová Jirê? Ele é providência no teu pão. Quem sustenta você até hoje no teu trabalho? Quem sustentou você até esse momento da sua aposentadoria? Ah, você foi um excelente funcionário, não foi? Foi Jesus, irmão, o tempo todo. Foi Jesus que sustentou, foi Ele que guardou, foi Ele que nos amparou. A gente pode dizer, como o profeta Samuel, com segurança, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem nos ajudado constantemente. E quando eu olho essa experiência do capítulo 14 de Mateus, me chama a atenção, e eu vejo Deus agindo de várias formas. Irmão, Deus tem várias formas de agir. No versículo 23, a gente seguindo, diz que Ele despediu a multidão.
Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Segura aí. Jesus Cristo sempre ele sabe o que está por vir. Ele sabe muitas vezes que o vento vai engrossar. A gente nem sabe, atenção, mas o vento pode engrossar na nossa vida hoje. A tempestade pode vir e acontece com o irmão. Hoje eu tive uma experiência de terminar o culto aqui, recebi um convite para um almoço, fui com Marisa, e ali naquele convite, naquela casa, eu perguntei qual é a sua idade, porque eu vi em cima do bolo uma interrogação. Geralmente tem aniversário da pessoa, né? 80 anos, ele é já bem idoso, e eu vi uma interrogação em cima do bolo. Fiquei curioso, disse assim, qual a idade aí? Ele falou, é que eu não sei não, esqueci. Eu disse, é mesmo? E a família sabe, olha pastor, pelo o registro que está errado, eu só tenho 82 anos. Mas não posso ter só 82 anos. O meu sobrinho já tem 83. É porque perderam. E ele começou a contar aquela história curiosa. E eu parei ali para sentar. E ele falou assim, o senhor veio para almoçar, que eu estou com fome já. Eu disse, o senhor está com fome? Ele falou, estou. E eu olhei assim, eu disse, Jesus, abençoe teu servo. Como é que o senhor está, pastor? Um prazer o senhor estar aqui e tal. Eu disse, vem cá, quantos anos o senhor tem? Olha, pastor, menos de 100 eu não posso ter. E começou a contar várias histórias com uma lucidez que eu disse, o que é isso, Jesus? E ali, muita comida, a família muito feliz por essa nova data, e ele contando as histórias dele, porque uma pessoa de 100 anos, 90 e tantos anos, tem muita história para contar, você sabe disso, né? A mente lúcida, a mente ordenada, conta muita história. E ali eu fiquei com ele, mas eu de olho no relógio, que já estava 12h30, e de 1 hora eu tinha um sepultamento para fazer. Você sabe como é que é a vida, né? E eu dizia, sem dizer a ele, para não estragar a festa, Arthur, todo mundo alegre. Já pensou, estou indo embora que eu vou sepultar uma pessoa, a pessoa talvez ficasse até triste. Mas eu chamei a filha dele e disse, olha, eu vou precisar ir, porque eu estou com compromisso lá, aqui no cemitério, no velório de Camaragibe, porque a irmã de Andréia, Silene, de apenas 54 anos, ela partiu, e hoje foi o sepultamento. Veja, observe o seguinte, que a mão de Deus estava ali sustentando aquele homem de 100 anos, talvez, mas a mesma mão de Deus estava sustentando aquela família enlutada. Irmão, seja qual for a circunstância, quem se sustenta é Deus. Seja qual for, o salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo você está no vale, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Deus é o Deus de toda consolação, e Ele está cuidando de você, seja qual for a experiência, a fase que você está passando, a mão de Deus está estendida. E aqui, meus irmãos, ele despediu a multidão e foi orar. Irmãos, vamos pensar direito nesse tema. Hoje pela manhã, a igreja do sonho de Deus, não é a igreja do meu sonho, eu tenho uma visão de igreja, mas é bom saber qual é a visão de Deus para a igreja, para a sua família. A família nos olhos de Deus, como é que Deus quer essa família? E eu percebi em muitos tópicos, apresentei 4, que essa família, que essa igreja precisa ser de oração. Queria saber se você já se deteve hoje em oração. Não estou falando da oração aqui que o diácono Charlie fez e você participou, essa também vale, mas você é a sós com Deus. Qual tem sido sua experiência a sós com Deus? Qual tem sido a nossa experiência lendo palavra e orando? Será que temos demorado na oração, buscado o Senhor em nossas decisões para ver a mão de Deus agindo? Porque quando a gente ora, começa a mover a mão de Deus no céu, Deus começa a mover a mão dele. Quando a igreja ora, Deus começa a mover a sua mão. Quem crê, diga amém, irmãos. Pois nessa noite a mão de Deus está sendo movida, Deus vai mover se você começar a orar. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Sabe essa música? Se começamos a orar, este templo treme, esta casa treme. Faz tanto tempo que cantei essa música. Se começarmos a orar, a mão de Deus vai mover e salvará vidas nessa noite aqui. Vidas serão resgatadas. Tudo isso não é a mão do pregador, é tão pequena. Não é a tua mão, é a mão que simboliza o poder de Deus. É isso que quer simbolizar. Então aqui, só para a gente ver essa descrição antes de continuar, a mão de Deus é um símbolo bíblico poderoso que representa, ou pode representar, poder, proteção, juízo, ação divina na história da humanidade. Deus está agindo. Quem tem certeza, só quem tem certeza que Deus está agindo na sua vida, levante a sua mão e glorifique o nome dEle, dê um glória a Ele. Porque Deus está agindo na sua vida. Agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse Deus, sou e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão, operando eu, agindo, quem poderá? A mão de Deus trabalhando na nossa vida.
A Bíblia diz que é muito horrível coisa é cair na mão de Deus, viu? É bênção, mas a pessoa que está brincando com Deus, a Bíblia diz que com Deus ninguém pode brincar. Porque Deus conhece nossas vidas. Eu falei aqui que a mão de Deus pode representar o poder, Ele tem poder, proteção, juízo. Por exemplo, a mão de Deus tem poder na criação. Quem não já viu o Salmo 119, Salmo 19, versículo 1? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia o quê? As obras de quê? Tudo que a gente consegue ver é obra da mão de Deus. Você está ao lado de uma princesa e de um príncipe, feito à imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele fez com cuidado, fez com a sua mão e soprou. Ele deu que o homem inteiro era um boneco de barro lá, Ele soprou em suas narinas. Tudo é a mão de Deus na minha vida. Se eu estou respirando, se eu estou aqui, tenha certeza que é a mão poderosa de Deus sustentando a sua vida. Por isso, irmãos, somos desafiados a crer nesse Deus e trabalhar para Ele, porque vale a pena. É o maior investimento que a gente pode fazer, é ser ajudado por Deus, trabalhar, fazer a obra do Senhor. E aqui, meus irmãos, o barco estava lá no meio da luta. Meio do mar significa luta. Aqui a gente também pode pensar num sentido de parábola, né? Poético. O barco estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Vê se não tem no versículo 24. Veja, esse negócio de vento contrário, ó, porque lá no final, o vento era... E quem disse que a gente não tem vento contrário? Vento contrário, irmão, tudo dá errado. Você está se esforçando, mas tudo dá errado. Esse errado que a gente está dando errado, na verdade é um trabalhar de Deus na nossa vida. Não está dando nada errado, porque em Romanos 8, 28, Paulo diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nada vai dar errado, porque Deus está no comando, Deus está no barco, Ele está estendendo a sua mão. Não era a mão do discípulo mais ali, não é, conduzindo o barco. Jesus se levantou e falou com o mar, falou com o vento e acalmou tudo. Quem está conduzindo a minha vida é a tua, é Deus. É a mão do Senhor que está operando em nossa vida. Quando eu leio a história de Jonas, eu fico impressionado com esse poder. Ele agitando o mar. Você sabe quem agita o mar é Deus? É Ele que agita o mar, para que a gente possa despertar. Às vezes dentro desse barco tem um Jonas dormindo, tem um Jonas pegando no sono, dormindo muito, e Deus quer te acordar, irmão. Deus quer sacudir você e sacudir a mim, para a gente fazer a vontade dEle. Todo o potencial que você tem, às vezes o nosso potencial é todo empregado lá fora, no mundo. A gente faz e se destaca, e na casa de Deus, ou na causa do Senhor, ou para o seu reino. O que é que você anda fazendo? É preciso fazer alguma coisa. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus... A mão dele tem poder para tudo. E Pedro experimentou isso. O barco estava ali alvoroçado, lá nas ondas, no meio do mar, o vento contrário. O que acontece, verso 25, diz que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Ô, irmão, a gente se admira muito com isso, e fica admirado mesmo. Até inventaram uma mentira aí, que tem um chinês que andava em cima da água. Eu duvido ver chinês fazendo isso. Nem tente que vai afundar. Nem tente, é verdade. Só quem faz isso é Jesus, só quem tem esse poder é Ele. A não ser que seja com uma plancha, né? Um surfista, mas eu estou falando como Jesus Ele fez. Irmãos, eu percebo aqui, Jesus Cristo, na quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando por cima do mar. Ô irmão, Deus, Ele abala céu, abala terra e abala o mar, para dar vitória a crente e fiel. Se você tiver na situação, é só clamar. Não tem aquela música, se você precisar, é só clamar. Pode clamar, clama a mim que eu vou ajudar você. Eu vou fazer coisas grandes que você não sabe. Diz assim para teu irmão, Deus quer fazer coisa grande, irmão. Acorda aí, que tanto sono é esse? Diz aí para ele, que tanto sono é esse, minha irmã? Acorda aí, que Deus está fazendo uma coisa maior na tua vida, uma coisa grande. Deus quer fazer isso. Muitas vezes não percebemos a mão de Deus agindo. Eu quero acompanhar o texto, irmãos, e ver esse versículo número 26. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para os seus discípulos. Ô irmão, o que é que você acha nessa sua batalha que você está vivendo? Deus começar a se dirigir para a sua casa, para a sua vida. Você está precisando de Deus. Quantos estão precisando de Deus? Eu estou muito, pastor, eu estou muito precisando. Pois Deus, Ele vai se dirigir até você. A mão dEle vai agir, já tem agido. Irmãos, esse sexto mês do ano, a gente está terminando esse primeiro semestre, e até aqui Deus tem sustentado. A mão dele tem dado o livramento. Isso é na estrada, isso é no caminho, isso é em casa, isso é em todo lugar. Deus tem dado o livramento à sua igreja. E ali, meus irmãos, os discípulos, vendo, versículo 26, gostaria que os irmãos lessem aqui esse texto comigo. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram como? E exclamaram: é um fantasma, e tomados pelo medo gritaram. Amados irmãos,
nós somos assim. Era um grupo de discípulos que tinha a especialidade deles, era viver no mar, andar no barco, na tempestade, mas teve medo. Deixa eu dizer uma coisa a você, nós temos medo. Às vezes as coisas ficam com dificuldade, a gente fica, e agora? Eu vi o irmão dizer, pastor, eu estou com medo de... Porque lá em Israel, lá no Irã, quando as bombas vai chegando, toca uma buzina que ninguém dorme não, irmão, uma sirene, viu? É horrível, dá uma sensação. Já pensou uma sirene dessa tocando por aqui, que Deus nos livre? É bomba, não é? E agora que está acontecendo, mas a gente não sabe o que é que vai vir, a escalada que vai acontecer a partir de agora. Nós não sabemos, irmão. Precisamos estar na dependência do Senhor, porque quando a igreja não der para viver mais aqui, Deus vai arrebatar a igreja será arrebatada e para sempre vamos estar com Jesus Cristo. Não tenha medo. Queria que você nesta noite prestasse atenção. Não tenha medo, porque a mão de Deus, ela protege. A mão de Deus, porque Israel, ele diz que o Senhor esqueceu de mim. Ele fez, pode porventura uma mulher esquecer do seu filho que mama? De sorte que essa mulher não se esqueça do filho do seu ventre. Mas se essa mulher esquecer do seu filho, eu jamais esqueci de ti. Olha o que é que está aí em Isaías, por favor, 49, versículo 17. Eu jamais me esquecerei de ti. E a gente vai ver o que Deus falou. Isaías 49, por favor, versículo 14, verso 14. Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Verso de número 15 diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia jamais esquecerei de ti. Versículo de número 16, por favor. 16. A igreja fica de pé, por favor, você vai ficar tranquilo. Fica de pé se você puder. Fica de pé e lê esse versículo aqui, porque esse versículo eu entendo onde nós estamos na verdade. Toda a igreja, vamos lá? Eis... Você está na palma da mão de Deus. Nós estamos na palma da mão de Deus. Você que entregou sua vida a Cristo, pode estar o medo, o terror que tiver, você está na palma da mão de Deus. Pode subir, amém? Pode sentar, irmãos. Deus está dizendo aqui que a mão dele tem poder na criação. Deus está dizendo aqui que a mão de Deus tem poder como proteção e como guia. Lá no Salmo de número 139, versículo de número 10, bem conhecido, é poético esse Salmo. Veja aí, meu filho, vê se você dá para acompanhar. 139, versículo de número 10. O que é que está escrito aí? Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Eu posso estar lá no fundo, eu posso estar no fundo do poço. A mão de Deus te alcança nesse lugar e te sustenta e te traz à tona. Se você não quiser mais respirar, Deus pode salvar você e fazer um milagre. Pode acontecer o que acontecer, Jesus jamais nos deixará. Ele diz, eu vou estar presente com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mão de Deus poderosa, proteção e guia. Mão de Deus, que é justiça, que é juízo. Essa mão de Deus. Muita gente brincando com Deus. A gente está vendo as coisas que estão acontecendo aí. E nesse momento, os discípulos que andavam com Cristo, que viram mais de 15 mil pessoas sendo alimentadas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes eu percebo, eu vou na padaria, eu vejo aqui, lá também tem uma onde eu moro, a pessoa sai da padaria com um saco de pão muito grande, né? Um saco de pão. E às vezes a família tem 10 pessoas, a pessoa compra logo 20 pães, ou não é verdade? Muito pães, porque para dar para todo mundo. Jesus Cristo, ele ali fez um milagre que nunca mais foi esquecido, irmão. Até porque sobraram quantos cestos de pães? Lembra? 12 cestos de pães. Alguém já disse que era para cada discípulo crer. Creia que Deus é o Deus da multiplicação, é o Deus do milagre. Tinha um irmão que ele andava comigo há muitos anos no trabalho e dizia, pastor, Deus é exagerado. Eu disse, não, Deus dá na medida certa. Deus é Deus de providência. Deus é Deus que ajuda. E aqui, meus queridos irmãos, a gente vê a mão de Deus em todo esse comentário, mesmo o vento contrário, mesmo discípulos com medo, mesmo naquela escuridão da noite, mesmo o barco já querendo já naufragar, e ali vem Jesus andando sobre as águas. Mas os discípulos, irmão, a gente pede socorro, e quando o socorro vem, a gente não acredita. É um fantasma. Pois Deus vai mandar um socorro na tua vida, e creia, viu, irmão? Não vai ser da forma que eu quero, nem que você espera, mas Deus é socorro. Deus vai mandar o socorro nessa sua situação financeira, nessa crise, nessa empresa, nesse negócio. Você crê que Deus pode fazer isso? A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar.
A mão de Deus, ela é poderosa. E eu vou dar uma palavra animadora aí para os novos. A mão dele vai ser estendida e você vai se casar. Vou repetir, viu? A mão de Deus estendida vai dar condições de você comprar todos os móveis, fazer a casa e se casar. Gilton, você pode dizer um amém, Gilton? Eu vi ali Gilton preocupado, né? Mas Deus pode fazer isso e muito mais. Você crê que Deus pode fazer? Deus pode. E aqui, meus irmãos, vamos adiante aqui nesse texto, o versículo de número 27. Olha o versículo 27. Jesus, porém, lhes falou a todos os discípulos, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Repita comigo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. É o quem? O pastor Samuel, que está presente aqui nessa noite, é o Senhor falando com você. Cuidado para não perder a visão. O pastor está dizendo que está aqui, sou eu, não. É Jesus que está presente aqui e pode mudar. Você saiu de casa, estava aquela bagunça, não foi? Não estou falando de coisa arrumada, não. Alguma arenga, alguma confusão. Deus vai lá e conserta. Você crê que Deus conserta? E quando você chegar, depois você pode contar se quiser, vai estar tudo em paz. Porque Jesus faz isso. O teu medo, o nosso medo, ele vai e ele ajuda a nossa vida. Meus queridos irmãos, seguindo o texto, e me anima muito nesse texto, porque ali naquele instante, Jesus não tenha medo, tem bom ânimo, sou eu. E o versículo 28, vamos acompanhar. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Irmãos, eu acredito que Pedro sabia que era Jesus. Embora a Bíblia diz que era um fantasma, mas depois que Jesus falou, a voz dele, e ali Pedro viu, andando sobre as águas, aquele fenômeno. Tanto Pedro sabia que era ele que foi. Os discípulos começaram a perceber e ter fé. Não tenha medo, não. Talvez você está numa situação que tem que caminhar. Deixa eu dar um conselho a você: vá em frente, não pare, chame a Deus, convide a Deus, e você vai sair tudo bem. Diga aí, se próximo, vai sair tudo bem, vai terminar tudo bem. Diga aí para teu irmão que anda assustado. Você sabia que tem gente que anda assustado, anda com medo? Deus está no controle da situação. A mensagem dessa noite diz que Deus, ele toma conta das nações. Ele é o Deus poderoso, o Deus que não perde na batalha. E aqui, meus irmãos, ele diz: Senhor, é tu mesmo. Então eu quero ter uma experiência. Eu quero andar sobre as águas, eu quero andar em cima das águas. Versículo de número 28, disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Verso 29, toda a igreja. E ele disse: vem. Já pensou, irmão? Espera aí, só para a gente pensar. Eu fico, eu digo assim: Pedro, tu queres fazer o que eu faço? Fica aí que tu vai afundar. Mas Jesus gosta de desafiar. Deus quer fazer algo sobrenatural na tua vida. Não é coisa que você pode fazer, não. É aquilo que é impossível. Jesus podia mandar o vento se aquietar dali, o barco ali, mas Jesus queria que Pedro passasse a experiência. E estava tudo agitado, viu? Ele disse assim: vem. E Pedro desceu, irmão. Descendo do barco. Não sei se você já assistiu o filme e tem algumas passagens sobre isso. É interessante você pensar que não estava calminho, não estava tudo agitado. A água estava agitada. Já pensou que andar no mundo agitado? E a gente tem que andar no mundo agitado. Sabe de uma coisa? É agitado, é enfermidade, é doença. Essa semana a diaconisa Tereza conversando comigo, aí disse assim: mas pastor, o que é que está acontecendo? Tanta gente morrendo é essa. Eu disse: irmã, está chegando o tempo. E daqui a pouco ela disse assim: pastor, de vez em quando o telefone é uma coisa, e daqui a pouco ela telefonou de novo. Eu disse: eita, Tereza, vai trazer notícia. Está aparecendo aquele mensageiro de Jó. Ela está ali, ela sabe o que eu estou dizendo. Eu disse: que foi, Tereza? Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Agora foi meu sobrinho, de 45 anos, estava firme no evangelho, andando direitinho, estava uma vez, começou a se desviar, andando por caminhos que não agradavam ao Senhor. Irmãos, tem que ter cuidado, como é que vai tua vida? Porque Jesus vai ter encontro com muita gente, com nada nós. É preciso estar com a vida no altar. Então, vem Pedro, ele desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30, igreja. Reparando, porém, ô irmãos, sabe o que é que eu percebo? Que para Deus realmente nada é impossível. Eu disse a você, fui para uma festa hoje e minutos depois, eu estava no sepultamento. Lá no sepultamento era choro, entende? Lá no outro lado era alegria. E a Bíblia diz que o coração do sábio está no luto, mais do que nas festas.
Porque ali ele está vendo qual é o final da pessoa que vai ser. Nem tudo na vida da gente é festa. Vem as dificuldades e também vem as lutas. E a gente pode perceber, né, que quantas vezes o nosso barco está balançando e nós somos desafiados a andar, não parar. Diga ao povo de Israel que marche. Se o mar não se abrir, a gente vai andar sobre as águas. Lembra daquela música Rompendo em Fé? Mas o mar se abriu. Quem crê que ainda hoje Deus abre o mar? Quem crê? Você crê que ainda hoje Deus abre o mar? Ou ele anda sobre as águas, ele faz como ele quer. E ali Pedro teve medo. O vento estava com força, às vezes a luta é grande, e começando a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor. Vamos dar esse grito nessa noite, vamos lá? Salva-me, Senhor. Mais forte. Salva-me, Senhor. Mais forte ainda. Salva-me, Senhor. Eu sei que tem irmão que estava com vontade desse grito, está vendo como foi bom? Irmão que estava com vontade, estava ou não estava? Porque a gente está precisando disso. Eu não sei qual é a área que você está precisando de salvação. Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Essa palavra no grego salvação não se refere tão apenas à salvação da alma. Deus é salvação em tudo na nossa vida. É Ele que dá vitória, é Ele que dá livramento, Ele é quem salva. Jesus Cristo é a nossa esperança. E Pedro gritou, irmão, afundando. Eu não sei se a água já estava na cabeça, ele ainda gritou, levantou: salva-me, Senhor. E Jesus, aconteceu algo extraordinário, começando a afundar. Não sei, sinceramente, se tem alguém aqui começando a declinar, você já vem para a igreja mais motivado, não está com aquela alegria mais. Isso é afundando, sabe, irmão, espiritualmente. Pensa nisso. Já não lê mais a Bíblia. Já não tem mais a alegria da salvação. Davi, quando percebeu isso na sua vida, ele disse: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. E me sustenta com espírito voluntário. Já não quer cantar, perdeu a graça com tudo. Vem para a igreja dormir. Tanto lugar para dormir, irmão, menos a igreja, né? Isso é uma coisa estranha, sintomática. Se alegre, se acorde, fique esperto. Diga assim para o seu irmão: fique esperto, ele não vai se incomodar, fique esperto aí. Fique esperto. Você viu que melhorou, né? Melhorou. Mas aí ele diz assim: olha, teve medo. Irmão, é natural a gente ter medo. No dia que eu temer, eu hei de confiar em ti. Mesmo se você estiver assustado, confia no Senhor, que Ele nunca vai te abandonar, que o teu barco não vai ficar sem destino, vai ter rumo, vai ter norte, vai ter direção, e a direção é Jesus, que Ele está andando sobre as águas, sobre esses problemas, e vai dar vitória a você. É para a gente crer, irmão. Eu tenho essa alegria, que Deus vai fazer isso na minha casa, na minha família, e tem feito, e vai fazer muito mais. Deus é o Deus que dá a direção. Comecei a afundar, mas gritei: salva-nos, Senhor, salva-me, Senhor. Versículo número 31. Aí esse ponto alto da mensagem é o texto áureo que eu pensei quando vi a mão de Jesus aí. Veja bem. E prontamente, agora tem que gritar, tá? Lembra quando Bartimeu gritou? Eu digo ao cego que eu quero falar com ele. Tem que gritar, irmão. Tem que chamar Deus. E se precisar é só chamar, tem gente que fala sobre isso, né? Mas tem que chamar mesmo. Tem que chamar o Senhor e Ele vai dar a resposta. Olha aí. E prontamente, eu gosto dessa expressão. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, o ato de Pedro foi heróico. Eu acho que foi heróico. Nenhum discípulo teve coragem de fazer o que ele fez. Mas Jesus não gostou. Jesus quer vitória completa sobre a nossa vida. Jesus não quer que a gente no meio do caminho pare. Jesus não quer que no meio do caminho a gente comece a afundar. Ele quer você que ande com excelência. Vamos andar olhando para Cristo, olhar para Jesus Cristo, e nada nos faltará, porque Ele é o nosso pastor. Não tenha medo, você vai sair aqui dessa noite olhando para Cristo, o autor da nossa fé, e de jeito nenhum a gente vai cair. Olhe para Jesus. A gente olha para o homem. Olhe para Cristo, Ele não falha, Ele não falta. E Jesus estendeu a sua mão. Eu era pobre, cego e sabe, tão carente, e Jesus estendeu sua mão para mim. Tem um hino muito antigo, eu sei que você vai cantar. Vamos tentar cantar ele. Essa música é muito bonita. Vem cá, Lídia. Vem cá também os irmãos, e vocês ficam aí orando, que a mensagem ainda está no curso, mas essa mensagem musical é antiga. Jesus estende a mão ainda hoje. Veja que está no Evangelho, nos 4 Evangelhos, Jesus estendendo a mão. A mão do Senhor não está curta. A mão do Senhor é no mesmo poder. E na mão dele tem riqueza, tem honra, tem livramento. E a igreja fica em oração, por favor. Os irmãos daqui,
Vamos ficar também em oração. E a gente vai cantar essa letra dessa música. Não sei se os irmãos têm aí, podem encontrar. Mas é muito forte. Enquanto eu meditava, vinha no meu coração. Foi Jesus que deu a mão no pastor Samuel. Teve um momento na minha vida que eu pensava que não ia continuar, irmãos. No último ano do meu curso de bacharel em teologia, aconteceu umas crises na minha vida. Faltava tudo. A igreja não podia me ajudar com nada na época. E eu disse, sabe de uma coisa? Vou trancar. Não dá mais para continuar. Não tinha como fazer. O dinheiro era curto. Apenas para alimentar 3 filhos. Sustentar a casa. Marisa em casa me ajudando em oração. E lá tudo faltando. E quando eu pensei que eu ia lá para trancar a matrícula, a mão de Deus ficou ali estendida naquele seminário. Eu nunca mais esqueço disso. E Deus estendeu a mão, tocou no coração de alguém que disse assim, o que é que está acontecendo? E Jesus mandou contar essa história a essa pessoa. Porque há 2 horas atrás, no cochilo que eu dei no ônibus, Jesus mostrou, olha aí que eu vou levantar para te ajudar, essa pessoa. E assim que você vê, não tenha medo, fale do que eu estou lhe dizendo, você vai ajudar. E era um débito de 1 mês não, era um semestre inteiro, 6 meses sem eu pagar uma prestação. E eu disse, eu vou entregar, não vou continuar. E eu estava no 7º período, chegou o final, e eu estava agradecido a Deus porque eu cheguei até ali. E fui para entregar tudo, não tinha condições. Conversei com Marisa e não tinha ninguém que me ajudasse. Não pense que eu consultei não. A igreja também na época muito necessitada, não podia. 1995, 1996. E eu vi alguém que, num sonho breve, Deus me mostrava. E Deus dizia, é essa pessoa que eu vou estender a mão através dela para você. E quando eu chego no trabalho, no meu sonho, na minha visão, acredite nisso, irmão. Eu jamais traria um assunto desse para o púlpito santo, se não fosse verdade. Deus mostra. E não pense que é fantasma. Era alguém com a gandola do exército, os braços de fora, cheio de tatuagem. E quando eu chego no meu trabalho, que eu entro na minha sala, está aquele moço ali que eu não tenho intimidade com ele. E Deus vai lá e fale com ele. Aí eu disse, Senhor, eu não estou com coragem não. Ignorante do mundo, cheio de ponto de macumba nele, todo dia que ele tem uns transcendentes de macumba. E Deus disse, foi eu fazer ali, porque eu faço diferente do que você imagina. A minha mão estendida faz o que eu quero. Quando Deus estende a mão dele, irmão, vai ser, olha, ele vai fazer. E ali eu fiquei emocionado. Eu disse, mas Senhor, tem tanta gente nessa sala, esse Senhor vai me dar um fora aí. Eu só não vou fazer agora não. Se o Senhor quiser que eu fale com ele, peça para mande todo mundo sair daqui da sala. Deus fez isso, ó. Foi todo mundo saindo, a sala ficando vazia, e só ficou ele escrevendo. Aí Deus, vá agora e peça. E eu disse, eu vou dizer como, diga como você estava dormindo no ônibus, e eu dei a visão e você vai falar com ele. E eu disse, fulano, eu já contei essa história aqui, não vou entrar em detalhe não. Fulano, Deus disse que tu ia me ajudar. Que bronca é essa, pastor? Eu disse, Deus disse que ia me ajudar. Deus falou que Deus se lembrou de mim. Eu disse, foi. Ele queria usar quem ele quisesse, mas ele disse que era tu que ia me ajudar. Ele fez, que papo é esse, pastor? Eu disse, acredite. Aí ele parou de escrever e disse, diga qual é o problema, e eu contei. E eu estava pedindo tua ajuda, não é dada, não é emprestada. Quando eu puder eu te pago. Quanto é? Eu não sei ainda não. São 6 meses, tem que fazer o cálculo lá. Ele fala o seguinte, hoje eu estou o dia todo na rua, que ele era supervisor geral de todo o Recife nas postos da prefeitura do Recife. Toma esse cartão, toma essa minha senha, o que tu precisar usa. Depois tu me traz o comprovante, e tu vai me pagar, ó. Quando Deus fazer tu sonhar de novo, ele acreditou. Aí ele vai, eu disse, então tá bom. Era mais crente do que muito crente, irmão. Aí quando eu fui lá no banco, ainda meio dormente, meio assim, está acontecendo isso, aí eu tirei a quantia, fui lá, paguei 6 meses do seminário, fiz minha matrícula no mês seguinte, e eu sem acreditar ainda. Aí eu entreguei para ele e falei, não se preocupe com nada, pastor, porque Deus não falou contigo, Deus vai providenciar tudo na minha vida e na tua também. Eu tenho muito mais do que tu imagina. Isso não é nada. E tudo eu sei que eu não mereço, mas é Deus que está me dando. E tu é um homem de Deus. Continua teu estudo. E estendeu a mão para mim.
minha alma estava longe do caminho. Tem muita gente longe de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas. Deus muda tudo, viu? Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Pode cantar, canta que Deus está presente. Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu posso testemunhar isso nessa noite. Olha a minha situação. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Deus vai estender a sua mão para você também. Agora me regozijo desde que eu Aceita Jesus. e na tempestade eu posso Sossegue. sossegar. Na tempestade você sossega. Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Toda a igreja cantando, toda a igreja, vamos lá, Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. a sua mão para mim. A capela. Quando Jesus Jesus estendeu. creia que Ele está estendendo a mão. Fique em oração, Acredite. Deus mandou lhe dizer nesta noite. A mão dele está estendida sobre a tua vida. Não importa a situação que você esteja. Está afundando, né? Perdendo a fé, perdendo a alegria. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Eu não sei se é na tua casa, o que é que está acontecendo. Deus vai estender aqui, vai tocar no teu filho do outro lado, na tua filha. Ele estende, a mão dele é grande. Queria que nesse momento, pela fé, você saísse do seu lugar e viesse estar aqui. Se você tem uma causa tão urgente para Deus tocar na tua vida, estender a mão. Você está dizendo assim: se eu não aguento mais, mas Deus quer estender a mão para você. Pede licença, irmão, vem aqui para frente, que eu quero orar por você. Quando Jesus, A minha alma estava longe do caminho. pede licença e vem embora para cá. É sério, né? Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Uma vida querendo se firmar aqui, meu irmão. Jesus estendeu a sua mão. Só Ele. Quando Ele estendeu a sua mão para mim,
uma vida para Jesus aqui, ó. Sua mão. Mais uma vida para Jesus. Aleluia. Agora me regozijo desde o que o aceitei, e na tempestade eu posso Vem pra cá, pode vir, sossegar. A igreja de pé. Pois com Ele eu sou liberto Do perigo e do mal. Jesus livra. Quando Ele estendeu a sua mão, A mão de Deus está estendida. para mim. Bem forte, querido. Quando Ele estendeu, vamos lá. Quando Jesus estendeu a sua mão, Ele salva. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Creia. eu era pobre, Perdido. Sem nada. Sem nada na vida. E Deus te resgatou. Você sabe disso. E ninguém te ajudava. Ninguém podia te ajudar. E Jesus te ajuda. E nesta noite Ele se levanta e Ele revela isso para você. E você não chegou até aqui, mas você sabe, se não fosse a ajuda de Deus naquele momento, você não estaria mais aqui nessa terra dos viventes. Deus te deu o livramento, porque Deus escolheu você. Você está entendendo? O como Deus fala aqui nesse ministério, e fala mesmo. Ele está tirando você de um poço de charco de lodo. Ele vai colocar teus pés sobre a rocha. Ele vai firmar os teus passos. E você vai cantar. Não cantava e agora vai começar a cantar. Você não lia a Bíblia, agora vai começar a ler a palavra. Porque Ele nesta noite está estendendo a mão de Deus na tua vida. A mão do Senhor. A mão de Deus é poderosa. A mão de Deus, irmãos, faz um milagre acontecer. A igreja está orando, por favor. Vou fazer uma pergunta só. E não precisa você vir mais aqui para frente. Quem é você? Está nessa luta, vou ou não vou? É Jesus que está chamando você para você vir faz tempo. E você não espera teu esposo não, nem espera tua esposa. Vá você logo. E Deus vai fazer um milagre na família inteira. Através da tua vida e da tua fé. Quem é você? Eu quero dizer, Deus te abençoe. E Deus vai firmar a tua casa. Deus vai firmar você na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Lá no Salmo 40 o salmista fala sobre isso. Em nome de Jesus, onde tiver uma pessoa aqui, os irmãos vieram, mas você está aí e você tem um desejo de entregar sua vida a Cristo, porque você sabe o quanto Deus está com a mão estendida na sua vida. E você agora publicamente quer entregar-se a Deus. Quem é você? Em nome de Jesus. A sua vida ficou um bagaço. Satanás, ele veio para destruir mesmo, mas Jesus veio e te deu vida. E te está dando uma nova oportunidade de você caminhar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas e não vai afundar. Você recebe essa palavra? Você está entendendo? Sou eu, pastor. E eu vou dizer aqui, Deus te abençoe. Para você aqui na frente, mas faça isso urgente. Porque Deus, você sabe o que Deus fez na sua vida. E para falar a verdade, irmão, tem que falar. Não era para você estar aqui nessa noite. Mas Deus tem usado de misericórdia com você. Vou concluir, fazer a oração. Vidas aqui que já se entregaram. Mas tem alguém que está numa luta tão grande. E Deus quer te dar vitória nessa noite. Em nome de Jesus. Quem é você? Faz um sinal. Para a glória de Deus. É uma agonia. E nessa tarde foi só sofrimento na tua vida. Você sabe o que passou. Nessa tarde os pensamentos querendo destruir tua vida. Aí Deus te traz para cá nessa noite. E está dizendo, foi eu com mão estendida que te tirei do Egito. Com um braço forte. E a mão dele foi juízo para os egípcios. Morreu muita coisa, porque ninguém pode impedir a caminhada do povo de Deus. Vou fazer uma oração nesse momento. E aqui eu creio, a gente vai cantar essa música ainda, Lídia, com mais força ainda. E vou concluir com essa oração. Já são 8 horas. E eu quero perguntar a você, meu irmão, a você, quase que não vinha hoje, mas está aqui. 2 vindas aqui já disseram, eu quero voltar. Quem é a terceira pessoa? Onde você estiver, eu só quero dizer, Deus abençoe grandemente sua vida. Não desista dela. Deus tem algo na tua vida, na tua parentela, na tua família. Que Satanás, ele veio para querer destruir. E Jesus Cristo está dando vida e vida com abundância. Alguém, igreja em oração, a luta é grande,
Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para libertação. Você tem dito a Deus, vou e não vai, vou chegar e não chega. Deus vai te ajudar, porque você não vai afundar, nem vai reparar mais na força do vento. Você vai olhar para Jesus. A mão dele é quem sustenta a mim, sustenta você. Você entendeu essa palavra? Quem é você? Em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer. Mais uma noite onde teu nome tem sido glorificado, ó Pai. Mais uma noite onde tua mão, ó Pai, aqui estendida sobre esse ministério, sobre essa igreja, está restaurando vidas, ó Pai. O ministério da reconciliação. Pessoas estão se reconciliando com teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Porque percebe e sente a tua mão estendida, ó Pai. Crentes, ó Pai, que estão passando por batalhas, mas aqui vieram, ó Pai, contar uma história ao Senhor. Subiram aqui na plataforma em oração. Seguiram aqui no altar, ó Pai. E a vida no altar, ó Pai, está colocando-se tudo diante do Senhor. E eu creio que você vai fazer uma mudança tremenda nessa casa, ó Pai. Nessa vida e nesses irmãos. Aqueles que estavam afastados e quiseram voltar nesta noite, ó Pai. O Senhor vai fazer muito mais. Obrigado por essa noite de sinais e maravilhas. É a tua mão estendida, conforme está no Salmo 81. É o Senhor que estendeu a mão contra os egípcios e trouxe o teu povo à libertação. A tua mão é contra Satanás, repreende o mal, e essa vida é liberta pelo poder do sangue de Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado por essa noite de salvação, uma noite de comunhão, uma noite com a tua bênção, porque o Senhor estendeu a tua mão para nós. Leva-nos em paz para nossos lados, ó Pai. E que tenhamos uma noite, ó Pai, de gratidão, porque a tua mão estendida nos deu vitória. A tua mão estendida curou o câncer, curou a enfermidade, repreendeu o mal. É a tua mão estendida, ó Pai. É o Senhor que faz o milagre, ó Pai. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui contando história. É o Senhor que desafia muitas vezes a medicina. O médico diz que não, mas o Senhor começa a tratar. O Senhor começa a tratar, o Senhor começa a tratar, e o Senhor toca com a tua mão, onde o médico mais habilidoso que chega, ele não pode tocar, mas Jesus toca, Jesus olha, faz o milagre, faz a cirurgia. Ó Deus, e o teu nome é glorificado, ó Pai. Tu és o Deus que faz tudo novo, ó Pai. Eu creio que é assim, ó Pai, que o Senhor está fazendo na vida do teu povo. Veja lá, Pai, a vida de Paulo que está aqui hoje conosco, Paulo Soares. Só o Senhor na misericórdia na vida dele. Veja Daniel, também Fabiano, ó Pai. O Senhor, Pai, ali era eminência de morte, e o Senhor está livrando. Ele já está recebendo alta da UTI. É a tua mão estendida, ó Pai. Faça ele reconhecer, meu Deus, que é o teu poder, que é a tua grandeza. O médico mesmo disse, a gente não sabe o que vai fazer mais. Já demos tudo o que podíamos dar. Agora é com ele. Mas o médico não sabe, não é com ele, é com Deus. É Deus é quem faz o milagre, ó Pai. Te agradecemos, tua mão está estendida. Também eu reconheço que a tua mão está estendida, consolando as famílias enlutadas, ó Pai. Porque o Senhor consola também. Meu Deus, obrigado por essa noite, na tua presença, porque o Senhor estendeu a mão. Leva-nos em paz. Nos dá uma noite de paz. Ó Deus amado, a nossa vida, a gente não rende graças a São João. A gente rende graças a Jesus de Nazaré. Ele é o nosso auxílio. João foi apenas um mensageiro, que não era nem digno de exaltar as alparcas do seu pé. O verdadeiro rei é Jesus, que tira o pecado do mundo, ó Pai. E muitas pessoas rendendo graças aos santos dessa terra, mas é Jesus quem dá vitória. É o único caminho. Obrigado porque nessa noite o Senhor falou conosco. Continua falando, salvando vidas. Ó Deus, trazendo pessoas de volta. Em nome de Jesus. Vamos dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito venha sobre nós, levantando a tua mão, e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra. Tem misericórdia de Israel, tem misericórdia das nações, tem misericórdia desse mundo, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Vamos dizer amém?